Hoje eu quero falar com você sobre o tempo de Deus a partir de uma história que está em 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha o que diz o texto. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. E Geazi exclamou: "Essa é a mulher, ó rei, meu senhor, é este o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou." Eu estava pensando esses dias a respeito do tempo de Deus, do timing divino. Isso porque, se você é como eu, você já deve ter questionado a precisão do relógio de Deus algumas vezes. O tempo de Deus para responder às nossas orações, no que diz respeito a negócios, no que diz respeito a relacionamentos, no que diz respeito a profissão. Quantas vezes a gente ora também por cura, quantas vezes a gente ora às vezes pela conversão de alguém e a gente acha que o reloginho de Deus segue um ritmo diferente do nosso, se é que ele realmente ouve as nossas orações e responde às nossas orações, não é? Você já teve esse tipo de questionamento? Mas eu quero chamar a sua atenção para uma história incrível, essa história que narra esse acontecimento em que a precisão do tempo de Deus se mostra absolutamente soberana. Eliseu procurou uma mulher que era a mulher sunamita, cujo filho ele tinha ressuscitado, e ele disse para essa mulher: olha, saia do país com a sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. É muito legal receber esse tipo de informação privilegiada de Deus. Já pensou? Imagina se, por ocasião do Plano Collor, quando o governo sequestrou as poupanças das famílias brasileiras, a gente tivesse oportunidade de saber disso antes. Ou agora, recentemente, quando a gente viveu a pandemia da Covid-19, se a gente tivesse a oportunidade de receber esse tipo de informação da parte do Senhor. Parece que é simplesmente tranquilo obedecer e se posicionar a partir de uma informação como essa, mas o fato é que essa mulher também poderia colocar todo tipo de objeção para ignorar e não obedecer o profeta. Afinal, da última vez que ela recebeu alguma coisa das mãos dele, ela também sofreu a maior dor da sua vida. Eu não sei se você lembra dessa história, mas Eliseu costumava passar pela a cidade em que essa mulher morava, e ela sempre dava para ele guarida, né? Ela sempre tinha um quarto separado para recebê-lo, até que um dia ela fala para o marido dela: olha, vamos construir um quartinho só para ele, de maneira que todas as vezes que ele passar por aqui, ele pode ficar lá naquele quartinho que a gente preparou para ele. E aí Eliseu, querendo agradar essa mulher, ele fala: olha, no ano que vem, nessa época, quando eu estiver aqui, você vai ter um filho seu nos seus braços. E o fato é que o menino morre algum tempo depois. E essa mulher então experimenta a maior dor da sua vida a partir de uma informação, a partir de uma bênção que ela tinha recebido das mãos do profeta. Vender tudo agora, nesse caso, ir para um outro país, deixar casa, família, amigos, pais, não seria nada fácil. Significava romper definitivamente com hábitos, com lugares, com pessoas que ela amava, que nós amamos muitas vezes, mas que talvez nos dominem de uma maneira tóxica, sabe? De uma maneira tão intensa que às vezes a gente não consegue se libertar, que a gente fique refém das opiniões, das vontades, dos gostos dessa pessoa, sabe? Mas Deus muitas vezes faz isso na nossa vida porque Ele quer que a gente se liberte, Ele quer nos ver completamente livres para que a gente possa viver a nossa vida e viver a vontade dEle.
Às vezes a gente realmente precisa abrir mão de algumas coisas, ainda que temporariamente, para que a gente seja capaz de receber outras coisas da parte de Deus. Ao mesmo tempo em que isso é bênção, é livramento, é demonstração da graça de Deus por nós, é também um tempo de purificação, é um tempo de expurgo, sabe? Um tempo de higiene sobre as nossas vidas, é tempo de respirar novos ares, tempo de conseguirmos fazer coisas que nós não conseguiríamos se nós ficássemos nos mesmos lugares físicos, nos mesmos lugares emocionais, nos mesmos relacionamentos. Mas a história não termina na escassez, a história não termina na dificuldade, a história não termina com essa mulher indo apenas para a terra dos filisteus. Não com Deus. Quando a gente caminha com Deus, Deus tem sempre coisas novas para nós, coisas maravilhosas para nós. E ela ia viver isso a partir dessa experiência. Ela obedece, ela vai viver na terra dos filisteus, ela passa 7 anos lá, que é um tempo perfeito de acordo com aquilo que a gente tem na palavra de Deus, e ao final desse período, aquela mulher volta a Israel e decide fazer um apelo para o rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Imagina essa mulher voltando a pé, ou com seus burros carregados ali daquilo que ela tinha de bens, e pensando, eu vou chegar, vou falar com o rei, vou explicar para ele por que eu saí e vou ver o que ele me diz a respeito do pedido. Diz o texto de 2 Reis, capítulo 8, agora do versículo 4 a 6, que o rei estava conversando com Geazi, que era o discípulo de Eliseu, servo do homem de Deus, e ele disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. E enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Gente, olha o timing de Deus, olha a precisão do tempo de Deus. Geazi exclamou: é essa mulher, ó rei meu senhor, e este é o filho dela a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Sabe-se lá, gente, quantas vezes essa mulher tinha passado e repassado essa história na sua cabeça. Quantas vezes ela tinha ensaiado como falar com o rei, o que falar com o rei, por onde começar. E quando ela chega até a presença do rei, Deus já tinha preparado tudo para ela, porque ela tinha sido obediente, porque ela tinha feito aquilo que o profeta falou. Quando ela volta, Deus já tinha preparado o cenário para que ela simplesmente pudesse receber das mãos de Deus aquilo que Deus queria lhe dar. Ela não sabia que aquela ideia tinha sido colocada no coração dela pelo próprio Deus. Às vezes a gente questiona determinadas coisas que Deus tem falado com a gente, sem saber que essas coisas têm sido colocadas pelo próprio Senhor. Ele já havia começado a trabalhar em favor dela mais uma vez. Olha quantas vezes Deus age na vida dessa mulher. Talvez você também esteja com uma ideia fixa nos últimos dias. Talvez você tenha pensado em um negócio, você tenha pensado em falar com alguém, talvez você, enfim, esteja tentando se reconciliar com alguém. Não tenha medo, tente, invista. Pode ser que essa ideia tenha sido colocada no seu coração pelo próprio Deus. Pode ser que isso seja um instrumento de Deus para a sua vida. Talvez esse momento de dificuldade que você está vivendo agora seja justamente o cenário que Deus tenha preparado para te tirar daquela zona de conforto, para te tirar daqueles lugares emocionais e físicos que você já conhece, para que você pudesse ir em direção aos planos e aos projetos que Ele tem para a sua vida. Mas
como eu estou te dizendo, fique tranquilo, porque a história não termina na dificuldade. Quando a gente analisa a experiência dessa mulher, o ambiente propício para o seu pedido já havia sido criado pelo próprio Deus. O coração do rei já estava sensível àquilo que ela ia dizer. Essa é a precisão do tempo de Deus, daquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, na palma de suas mãos. Mas antes ele demanda a obediência, antes ele demanda que a gente vá, que a gente faça, que a gente se posicione. Para de questionar aquilo que Deus tem te dito e começa a agir, começa a se movimentar em direção a isso. Ela pediu de volta a sua casa, ela pediu de volta a sua propriedade e Deus deu para ela, além da casa e da propriedade, o rendimento e tudo aquilo que a terra tinha produzido nos últimos 7 anos. Você imagina isso? Imagina, ela tinha vendido a casa e a propriedade e ela está pensando em readquirir a casa e a propriedade. Deus fala, além disso, eu vou te dar os 7 anos de todas as colheitas, de tudo aquilo que a tua terra produziu. Gente, isso é incrível, só Deus pode fazer esse tipo de coisa. Eu acredito que existe esse tipo de lugar da convergência da vontade de Deus sobre as nossas vidas, de um tempo perfeito de Deus vindo sobre as nossas vidas. É isso que a gente chama de Kairos, é quando Deus faz as coisas acontecerem, ele dá uma chuva extemporânea que abençoa a nossa terra e faz com que a gente prospere. Deus faz sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando Ele te der aquilo que é seu, você não vai ter falta de nada e será muito mais perfeito e abundante do que os seus melhores sonhos deram conta de imaginar, porque o tempo de Deus está contando ao seu favor, está contando em favor daqueles que o amam, daqueles que obedecem à sua voz. Então movimente-se, saia do lugar, ouça a voz de Deus e se posicione na direção que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.